Beleza. Eu vou falar sobre estilização de personagem, mas é o seguinte, como é uma aula assim para estudar conceitos que já são mais avançados no desenho, no geral, então eu não, tipo assim, vocês vão precisar saber os fundamentos da arte, mas eu não acho que todo mundo domine os fundamentos da arte por inteiro. Então eu vou disponibilizar, tá, um drive do Google com vários PDFs de livros sobre o fundamento da arte do Loomis, de quadrinhos, de iluminação, de colorização. Infelizmente é em inglês, mas aí vocês podem traduzir se vocês quiserem. É só pra quem não tem, tipo, nenhuma base mesmo e tá querendo aprender, entendeu? E quem quiser, é só. Eu vou dar uma maneira de deixar fixado. E eu vou fixar também um PDF falando sobre as aulas que eu vou fazendo todo mês. E aí, pra quem não assistiu e perdeu a live ou não assistiu no YouTube, vai ter um PDF lá explicando com um resumo e também falando sobre o desafio que vai ter no fim, né? Porque era para ser, a ideia inicial é ser um estudo em grupo. Mas como eu tô fazendo sozinho, então eu sou o professor, então eu vou falar um pouco e deixar lá depois pra gente ir estudando na prática. Eu já tô fazendo as minhas práticas e hoje eu vou falar sobre estilização de personagem, não sobre design de personagem, mas estilização em si. E eu vou falar sobre dois artistas, que é o Sen Yang, esse carinha aqui, e a Emiliana. A primeira artista que eu vou falar é sobre a Emiliana. Ela é uma artista. Esqueci de onde ela é, não é relevante. Enfim, eu tinha pesquisado sobre, mas eu já esqueci tudo. Mas é a Emiliana, o nome dela no Instagram é Strange Emiliana. Eu já vou colocar os arrobas depois, e tem os arrobas ali no começo, enfim, pra quem quiser ver. Ah, entendi, lembrei. Ela é uma artista do Cazaquistão, e ela faz essas artes assim, meio terror, meio horror. E ela já fez vários commissions pra, tipo assim, muita empresa famosa. Por exemplo, essa aqui é uma comissão pra Avatar Studio, pra quem não sabe, que tá abrindo. E são personagens do Cazaquistão como avatars como dominadores de fogo. E ela é uma artista super famosa no Instagram, principalmente. E no YouTube também, onde ela tem vários tutoriais explicando sobre como ela faz as artes delas. Inclusive, esse estudo que eu fiz não é completamente meu, tem vários estudos sobre estilo de outros artistas que você pode achar por aí. Eu só dei uma juntada e dei o meu ponto de vista, então vai ficar bem simples, mas vocês podem se aprofundar depois, se vocês quiserem. É só para não perder muito tempo mesmo, é só para dar uma básico, não é para destrinchar realmente. Então primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho de basic shapes, que é importante para a gente fazer esse estudo. Para quem nunca estudou design, os shapes básicos do design é o triângulo, o círculo e o quadrado. Isso que a gente usa para fazer muita, muita, muita coisa mesmo. Para a gente fazer composições e para a gente treinar estudo mesmo, desenhar formas. A gente usa basicamente tudo. E os shapes é muito importante na hora da estilização do personagem. Porque quando a gente entende como funciona um personagem, como funciona, a gente entende onde coloca os olhos, o nariz, a boquinha, quando a gente vai desenhar um personagem. E na hora da estilização dele, é muito importante você saber sobre onde estilizar cada forma. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. A gente tem, por exemplo, a Emiliana. Nós temos ela aqui, uma pessoa comum. E a gente tem os personagens dela, que são extremamente estilizados na forma, onde ela vai colocar os ângulos.
onde fica a boca, o tamanho do nariz, o tamanho dos olhos, o espaçamento entre os olhos, o tamanho das sobrancelhas, onde elas ficam, tudo isso importa na hora de contar a história de um personagem. Então, por exemplo, esse personagem aqui é extremamente real pro padrão humano, mas ele funciona no mundo dela, nas artes que ela cria. E é muito legal de ver onde a gente pode estilizar um personagem, porque a gente tem algumas regras na hora de fazer, por exemplo, um rosto. Normalmente tem coisas que a gente não mexe e coisas que a gente mexe. Então o que a gente pode mexer? A gente pode mexer no tamanho dos olhos, no tamanho do nariz. Se você vai ter um arco do nariz, ou então se ele não vai ter só as narinas, o tamanho das sobrancelhas, onde elas ficam, o tamanho da testa. Mas tem coisas que é bom você não mexer tanto para manter a perspectiva de manter parecido com o rosto, por exemplo, a distância entre os olhos, a posição onde fica o nariz, a boca e os olhos, a sobrancelha, onde ficam as orelhas. O tamanho das orelhas pode variar, mas normalmente ficam aqui e não muda. E isso é muito importante quando você vai falar sobre design de personagem. No caso da Emiliana, porque ela tem um design de personagem muito interessante que eu gosto de chamar de anatomia de predador, que é olhos pequenos, na maioria das vezes, bem separados, a boca larga e grande. Todo o desenho dela é feito por shapes bem triangulares, e isso é muito importante na hora da gente ver sobre o design de personagem dela, porque normalmente quando a gente vê um design de personagem bom, um design de personagem bonito que a gente gosta, são sempre circulares. Muitas vezes circulares, fofinhos, dão aquela sensação assim de querer tocar, de querer apertar. E isso não é à toa, é uma coisa do nosso subconsciente, tá? E quando a gente fala não só de design de personagem, mas de desenho mesmo, tem muito, muito, muito a ver com psicologia. Tanto o uso das cores quanto da iluminação. E no caso do círculo, a gente enxerga como coisas fofas. No caso do triângulo, a gente vai enxergar como uma coisa mais pontuda, como algo que pode machucar, que pode ferir, que dá a sensação de perigo, essas formas assim bem angulosas. E tudo isso é muito utilizado no desenho dela, de maneira muito legal, muito mesmo. E que eu gosto de falar que ela tem anatomia de predador. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui a boca bem grande, larga, bem pontuda, com dentes grandes, os olhos menores, bem separados, as sobrancelhas bem angulosas, a testa normalmente é bem pequena, para dar essa sensação de perigo, entendeu? Aí aqui eu coloquei um planozinho pra gente entender melhor nos retratos dela. Quando ela faz um retrato, e ela faz bastante retrato, normalmente com essa estética de horror, de terror, ela usa muito disso que eu falei, que são o rosto é bem anguloso, o nariz grande, narinas bem grandes e angulosas, voltadas para cima, os dentes bem aparentes e grandes. E se você perceber, tem sempre algum pouco de sangue. E isso não é à toa. Isso são escolhas que ela fez conscientemente, tá? Não é algo assim que vem dela, são escolhas conscientes para mostrar o perigo e para mostrar essa estética de horror e de se manter longe, entendeu? Então, por exemplo, se a gente for analisar essa pessoa aqui, que ela fez, a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode falar que é uma pessoa, um vampiro, um monstro, mas a gente vai sempre enxergar um rosto aqui. É claro que se a gente analisar profundamente, por exemplo, ver o crânio dessa pessoa, como ele é feito, é bem diferente do nosso e de como é na vida real. Isso também é uma escolha consciente, você tem que ser bastante consciente das suas escolhas no sentido de estilização. Então, por exemplo, o que eu falei, testa bastante pequena. Aqui, o personagem não tem uma testa pequena, tem uma testa até bem grande para os personagens dela. E isso é uma escolha consciente para poder fazer, por exemplo, esse corte de cabelo e funcionar, entende? Então, tudo é muito bem pensado, não é uma coisa que vem super
eu vou desenhando e vai saindo. Não é assim, você tem que realmente estudar bastante. E aí uma coisa que eu queria falar, não só sobre o desenho em si, o desenho de linha, mas também a pintura e o jeito como ela faz. Quando a gente fala sobre perspectiva, quando a gente fala sobre proporção, quando a gente vai encaixar algo numa tela, a gente tem algumas regrinhas. No caso dos retratos, essas regras mudam um pouco, mas normalmente a gente consegue enxergar a cabeça inteira e o busto inteiro praticamente. No caso daqui, na maioria dos retratos dela, a gente só consegue ver o rosto. Alguns retratos até tampam até uma parte do queixo, tampam o topo da cabeça, deixa a gente bem perto. Por quê? A gente também entra um pouco da psicologia. A gente é bastante acostumado a ver pessoas de longe, a gente tem uma visão periférica muito grande. E isso é uma coisa da nossa evolução, não é uma coisa assim que veio do nada. A gente é capaz de enxergar o perigo bem longe em poder correr. Quando a gente usa a anatomia de predador aqui, que eu gosto de chamar assim, tá? Não é assim que chama. Quando a gente tem esse rosto anguloso, dentes grandes, enfim, essa coisa que nos traz o perigo, essa coisa escura, a gente emerge na imagem, por quê? É tudo muito próximo. Ela te coloca realmente próximo do personagem dela, e ela te faz sentir isso, ela te faz sentir o medo e tudo que ela quer passar, a atenção aos detalhes. E isso imerge a gente na imagem como se nós estivéssemos numa sala frente a frente com esse personagem. Então toda a imagem que você vai ver dela praticamente são os personagens bem próximos que vão, por exemplo, saltar da sua tela e vão deixar bem marcantes. E é isso que faz o estilo dela ser marcante. Não é, não é aleatório, é uma escolha consciente de tudo isso que faz ela ter um design de personagem muito legal. Então, recapitulando, ela tem um design de personagem bem anguloso, formas triangulares. A anatomia do personagem é basicamente o contrário do que a gente acha que é uma coisa fofa, dentes grandes, e é tudo bem próximo e sombrio. Agora eu queria falar um pouco sobre coloração. A colorização que ela faz é bastante interessante também. Se a gente for notar aqui, ó, a pele do personagem não é um tom claro. Apesar de ele ser uma pele clara, não é um tom claro, é um tom médio. Enquanto se a gente for pegar uma parte bem escura, é um tom quase preto. Por quê? A escala de cores que ela usa também é bem limitada. Normalmente, quando a gente tem um desenho que a gente considera que é muito bom utilizando as cores, tem muitas cores, é uma explosão de cores, e elas vão do mais claro até o mais escuro. E a Emiliana sabe fazer isso, tá? Não é assim. Ela tem uma paleta limitada porque é uma coisa que ela quer ser limitada. Não, ela sabe usar as cores de verdade. A questão é que, pro desenho dela, como é uma coisa mais sombria, quando é uma coisa mais dark, que ela quer fazer algum monstro. No caso, esse aqui são personagens que ela fez utilizando essa personagem aqui de referência. E esses personagens são basicamente iguais, né? A gente tem a mesma mesmo detalhe de utilização, né? O terceiro olho, a tatuagem, as mãos escuras e tudo bastante angular. Só que quando a gente vai ver a coloração, ela vai de um preto bem escuro até mais ou menos um tom médio, que é esse aqui. Então ela vai desde o preto até um tom médio e ela nunca vai para um tom claro, exceto em algumas vezes que ela quer colocar alguma estilização, com olhos brilhantes, o brilho bem intenso mesmo, mas é sempre assim, bem limitado. E eu acho isso interessante porque os tons mais escuros, eles se tornam a sombra, enquanto os tons médios, que a gente basicamente usa como sombra, né? Normalmente quem está iniciando usa tons bem claros e tons médios para sombra e muito pouco tom escuro, muito pouco contraste. Ela usa bastante os tons médios para fazer os tons claros dela. E é por isso que deixa uma coisa mais chapada.
E é assim que é a colorização dela basicamente, uma cor bem chapada, alguns tons mais claros, para trazer o destaque para algum lugar. E no que no caso é um design de personagem, né, então ele tá mostrando a personagem, então é uma coisa bem simples, mas no caso, por exemplo, daqui, quando a gente tem as ilustrações dela mesmo, a gente pode ver que são tons chapados, bem angulosos. A iluminação é muito bem colocada aqui, para ser bem anguloso mesmo. Nada foge desse tema dos ângulos e tudo bem triangular. Mas quando a gente pode ver, ó, a iluminação em si, as cores são colocadas de forma bem chapada e o contraste vem com a texturização que ela coloca na pele, no cabelo ou com o fundo. Quando ela deixa, por exemplo, o fundo bem borrado, ou então bem uma cor só, poucas cores, um fundo bem escuro, para dar essa sensação de ambiência, de proximidade mesmo, e também para trazer o foco para o personagem em si e deixar ele bem embarcado na nossa mente. E é muito interessante ver como ela usa a texturização dela para o design de personagem. Porque, por exemplo, a gente pode ver que o foco aqui é o rosto. O rosto é muito estilizado não, é muito texturizado, muito mesmo. O rosto e a parte central do cabelo é tudo muito texturizado e de um jeito bem legal, tá? Eu gosto muito desse jeito que ela texturiza a mão mesmo, pintando. Enquanto a gente vai indo pra borda, vai tendo menos textura, uma coisa mais chapada, uma coisa mais simples, bem simplificada, para deixar o foco para o lugar que você quer. No caso, o rosto. E aqui acontece a mesma coisa. O rosto é o foco, a gente tem o foco na iluminação. Aqui é bem legal o jeito que ela usa a iluminação, porque essa cor não é nem de longe uma cor clara. É uma cor super escura. Bom, quando a gente vai falar de iluminação, é uma cor escura, mas ela usa cores muito mais escuras na pele ou no cabelo, no chapéu, no fundo, que deixam essa cor muito mais destacada, mas sem perder essa aura assim de uma coisa sombria, uma coisa dark, que é o conceito dela. Então, a arte dela é uma união de todas essas coisas. Ela tem uma gama de cores limitada, ela tem os shapes bem definidos, ela define tudo, é uma coisa muito bem pensada e segue um padrão, tá? Não é uma coisa assim aleatória, segue um padrão. Enquanto as cores e a textura é colocada de uma forma que volta o olhar para onde ela quer destacar, e enquanto o resto é deixado assim, vai se esvaindo, né? Vai se tornando uma coisa cada vez mais minimalista, para deixar o foco bem direcionado. Esse foi o meu estudo da Emiliana. É um estudo bem rápido, claro, tem muita mais coisa sobre o estilo dela, realmente. Mas eu queria simplificar pra gente falar, pra gente entender essa coisa da forma, para agora a gente falar, e agora eu vou ir para um outro lugar. Aqui. A gente vai falar sobre o Sam Young, com o Instagram Sam Dos Arts. É um artista canadense, tá? Ele tá na faixa de 20 e tantos anos e ele já tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E é um artista que eu já estudei bastante, que eu entrei aqui quando eu estava estudando, agora eu já mudei o foco de estudo. Mas ele me interessa bastante porque, basicamente, a forma é a coisa que ele usa para a estilização dos personagens dele. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse primeiro personagem, é uma coisa muito mais clara, é um conceito muito diferente da Emiliana em si. É uma coisa assim bem mais alegre, com bastante contraste. E sobre a estilização de personagem de linha, né? O desenho de linha do personagem, ele não é muito diferente do que a gente está acostumado por aí, né? A cabeça bem grande, os olhos grandes, a testa grande, as sobrancelhas bem altas, tudo muito arredondado e macio e dá essa sensação de fofo, dá vontade de apertar.
isso em si não muda, mas a forma como ele escolhe fazer essas coisas é que é muito interessante. É por isso que eu já estudei ele muito, muito, muito. Porque ele sabe perfeitamente encaixar os shapes dele, ele sabe muito bem colocar o que fazer, o que estilizar. Então, por exemplo, as maiores estilizações dele que a gente pode ver, por exemplo, no rosto, são os olhos que são bem grandes, a orelha é bem grande, a testa é muito grande, a cabeça em si é bem grande em relação ao corpo, a boca é bem pequena e rechonchuda, o nariz mal tem a ponte nasal, né? Só as narinas aqui realmente. Mas o que que e isso, assim, lembra bastante a gente bem vários personagens por aí, por exemplo, muito mesmo personagens da Disney, então a Barbie, por exemplo, a gente vê por aí esses personagens, mas então, o que que fez ele se destacar, né? E eu acho que o que fez ele se destacar realmente foi a forma como ele usa as formas dele. Se você prestar atenção nessa pintura, tudo é muito anguloso, ao invés de ser bem soft, né? Como a gente vê por aí sendo pintado, é tudo muito anguloso, muito bem colocado, em cada coisa em seu lugar, sabe? Ele sabe onde colocar as pontas afiadas, mas ele também brinca com as coisas redondas que ele coloca na pintura dele. Tudo isso para deixar um contraste não só de cor, mas também de forma, que é muito legal. Ah, pera, me perdi. Isso, o contraste de cor e de forma também, que é muito legal. Então ele tem esse rostinho de boneca, os olhos grandes, mas ele sabe brincar muito bem com as formas e com os shapes. É tudo bastante afiado. As cores são bem flats, tá? Não é uma coisa assim super colorida, não tem tanta variação de tom, por exemplo. Mas é muito interessante a forma como ele coloca isso no rosto, que a gente é acostumado a ver como um rostinho fofinho, e redondo e bem macio. E ele coloca isso de um jeito bem afiado mesmo. É que eu fico pensando em Sharp, mas tipo isso, é bem afiado mesmo, é super angular, é super destacado realmente. E é isso que eu chamo nele de shape language, que é a forma, como se fosse a linguagem do shape. Ele brinca, ele vem com uma coisa que a gente já é acostumado, que é essa coisa fofinha, os olhos grandes, a estilização dele em si não tem muito segredo, né? Muita gente faz. Mas ele brinca muito com a linguagem dos shapes, realmente. É uma coisa que é uma coisa que é bastante interessante nele e que dá esse visual bastante interessante que a gente gosta de ver, né? É uma coisa agradável pra gente ver, é muito legal mesmo. E dá bastante contraste também pro desenho em si. O desenho, sim, é bastante contrastante. Só no desenho de linha mesmo, você já é bem interessante de olhar. E agora a gente vai falar um pouco sobre a iluminação dele. Normalmente ele tem esse tipo de iluminação aqui, né, que a gente chama de golden hour, que é assim, tá um pôr do sol, um crepúsculo, essa luz bem alaranjada, num fundo azul, essa brincadeira de azul e laranja ele faz bastante mesmo, tanto que essa personagem principal dele aqui é laranja e azul basicamente, e sempre que ele vai mostrar esses personagens é sempre num fundo mais neutro, ou então num fundo mais relaxante. É claro que ele tem paisagens também muito legais, paisagens urbanas, principalmente. Ele faz isso muito bem. Eu acho que é muito porque ele sabe brincar com os shapes dele, desde o corpo do personagem até as paisagens que ele faz. Tem muita brincadeira de shape, mas agora a gente vai falar sobre iluminação um pouco, porque é uma iluminação muito interessante também. Assim como o Emiliano, ele não usa completamente o espectro de cores dele. Ele usa bastante cores bem claras, né? Então, por exemplo, a gente pode ver um desenho dele ir pro branco muito facilmente, pro super branco assim estourado muito facilmente. Mas a gente não vê um desenho tão escuro dele, mesmo nesses desenhos é, que são mais escuros, assim, que a gente pode ver uma coisa mais escura. Normalmente, o que ele faz? Ele vai desde as cores bem claras e bem destacadas para realmente mostrar o destaque,
aqui do personagem ou destacar o que ele quer no ambiente, enquanto como ele puxa realmente pro branco, pro quase branco, as cores mais escuras, ele não precisa colocar um tom realmente escuro. Então, se você perceber bem, essas cores mais escuras aqui são mid-tones, são tons médios, né? Não chega a ser um preto realmente, não chega a ser uma cor muito escura. É claro que tem cenas em que ele coloca cores bastante escuras, mas isso vai realmente da cena que ele tá colocando. Não é uma regra. É porque é bom saber brincar também com o contraste. Contraste é uma coisa que ele sabe fazer muito, muito, muito bem. E é tudo muito simplificado. Então, as cores são realmente chapadas, assim, alguns pontos de cor. No que ele não quer focar, é uma coisa bem chapadinha mesmo. Algumas texturazinhas pequenas para dar uma impressão. Pra, como se fosse a gente tirando uma foto com uma câmera mesmo. Ele dá essa ambiência bastante legal enquanto ele foca. Ele dá realmente bastante detalhes no que ele quer focar aqui. Então aqui é essa é recente, mas é uma imagem que eu gosto muito que ele fez. Que ele vai do branco, aqui atrás, branco total, e ele simplifica isso, é como se fosse realmente uma foto tirada. Deu um flash, alguma coisa, algum reflexo e deixa tudo branco ali atrás, enquanto a cena está sendo mostrada e os personagens num tom mais médio, num tom mais alaranjado, eles são mais destacados aqui mesmo com o fundo. E aí é aquela brincadeira de formas, né, do que eu tô falando aqui agora. O fundo bem flat, bem assim, uma cor só, ou então poucas cores e tudo muito feito rapidamente, sabe? Tem essa impressão de que é feito rapidamente, que é como se fosse um take mesmo. Todos os desenhos dele parece que foram alguém que veio e tirou uma foto, sabe? Enquanto o resto do desenho na qual ele quer destacar é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais complexo ao mesmo tempo em que é simples. Então, por exemplo, a gente pode ver a pintura da pele aqui, tem basicamente 3, 4 tons aqui, não tem muita variação. Mas onde ele coloca e como ele decide colocar isso, de novo, a linguagem da forma, que é o que eu falei antes, é o que dá essa coisa assim, sabe, esse visual bonito, ao mesmo tempo que é simples, que dá pra entender realmente, é muito bonito e é difícil de ser feito, tá? Não é uma coisa fácil, tem realmente, dá pra ver que tem muito estudo através dos desenhos dele e do jeito como ele decide colocar cada coisa. E é muito interessante ver como ele constrói essas narrativas fazendo a linguagem da forma. Porque o design do personagem não vai só. Quando a gente tá falando de design de personagem, ele não vem só no personagem em si, mas também em todo detalhe que você coloca no mundo ao redor, sabe? Ou na imagem em si. A história ela vem através disso. E não é uma coisa que é simples de ser feita, não é tipo assim, tá aqui o segredo pra você, ó. Pega aí e faz todos os personagens lindos agora. Não, não é simples de ser feito, tem muito estudo e muita vivência por trás também. É um trabalho de observação bem grande, bem bonito. Mas eu acho que vale muito a pena você aprender a trabalhar com as suas formas e com o ambiente em si. Eu acho muito legal a forma como ele faz isso. Aí a gente tem aqui também esse desenho que eu queria mostrar pra vocês, que é basicamente tudo que eu falei agora. O movimento lá atrás, tudo é bastante fluido e bastante simples, né? Parece que ele só foi jogando as cores de uma forma aleatória. Apesar de não ter sido, eu já tentei fazer isso. Não funciona. Tem realmente uma coisa bem orquestrada por trás. Mas é isso, é para dar essa impressão de que tudo que ele faz é um take retirado do que é um take retirado de um momento assim da vida. E aí ele tem também não só essa imagem que eu gosto muito. Não só os personagens dele são estilizados, como também o fundo segue a estilização dele. E é isso que faz funcionar, e é isso que isso. Isso aí, é isso que integra tudo junto e une e faz funcionar. Tudo nele é bastante estilizado. A gente pode ver que ele tem bastante paisagens urbanas. Eu gosto muito das paisagens urbanas dele.
É muito, muito bem feita a forma como ele utiliza a iluminação. E é aquela coisa que eu falei, tá? Segue aquele padrão. É uma coisa mais chapada e mais simples e vários pontos de luz que dão essa impressão de escuro, mas ao mesmo tempo você consegue ver cada detalhe que tem aqui, porque ele não vai tão fundo nisso, ele deixa realmente muito simples. E essa é a linguagem da forma, tá? É uma coisa muito legal de ser estudada de verdade, faz você entender muita coisa sobre desenho em si. É muito bom. E ele também tem as paisagens naturais dele. Eu gosto bastante, não é uma coisa, mas não é uma coisa assim que é o foco dele realmente. Ele realmente trabalha mais com essas paisagens urbanas, mulheres urbanas, realmente. É, é muito legal ver como ele pega esses momentos pequenos do dia a dia, assim, e transforma. E é muito interessante também que você vê que ele não trabalha com as cores normais que a gente vê. Por exemplo, tem uma imagem dele que eu gosto muito, que é essa daqui. Se você ver a imagem original, eu já vi, não tem nada a ver com isso, mas ele sabe usar muito bem as cores dele. E é simples, tá? É a estilização que a gente já conversou antes, os, as escolhas que ele tem, que a gente já conversou antes, que a gente já viu sobre, e a iluminação que a gente também já entende. Mas sobre as cores em si, o trabalho, o uso de cores dele é muito impressionante de verdade. Ele sabe realmente fazer essa iluminação assim bem clara, bem solar, como ninguém sabe fazer. E é muito legal ver que ele une isso à forma, sabe? Ele une isso ao desenho dele. E ele sabe trabalhar em várias situações diferentes. Então, claro que tem variações que você pode perceber. E é bom você ter isso, sabe? É bom você ter um jeito de fazer um contraste e mudar em alguma situação específica, porque isso dá mais, posso dizer, dá mais volume, dá mais substância para sua estilização de personagem. Ah, esse aqui que eu tava procurando. Esse é muito interessante porque ele realmente só usa formas, cores chapadas pra formar, e tipo assim, uma coisa bem abstrata pra formar alguém embaixo d'água que você consegue entender e consegue ver que é muito legal a forma como ele usa isso. E tipo assim, é basicamente um desenho abstrato. Se você cortar a cabeça dela dali, você realmente não entende muito o que tem ali. Mas o jeito como ele integra tudo isso é muito interessante, é muito bem pensado. E é isso que faz ele ter toda essa estética dele. Ele não perde a estética em basicamente nenhum momento, apesar de alguns desenhos serem bem mais caprichados e bem mais renderizados, enquanto outros são bem mais, por exemplo, aqui as luzes são basicamente chapadas, olha. Não tem muita variação do resto, a luz é bem chapada, dá bastante destaque, enquanto outros são bem renderizados. Por exemplo, os cenários urbanos dele são muito bem feitinhos. Deve demorar muito tempo para fazer. Mas, e ele sabe mudar isso de acordo com o tema que ele está propondo, tá? Mas segue a estética, segue o que ele quer dizer, a mensagem que ele quer passar e tudo que ele sabe, né? Transparece que ele sabe bastante sobre o que ele está fazendo realmente. E essa foi a minha aula, tá? Mas agora tem um bônus, porque eu ia falar de 3 personagens, eu ia falar sobre furry também. Só que eu não tive tanto tempo de estudar furry porque eu fiquei doente, e aí eu decidi cortar, porque eu não ia estar sabendo do que eu tava falando, realmente. Mas aí o que vem agora é, não um desafio, mas como a proposta é ser um estudo em conjunto, eu vou deixar, eu não, o Zero vai deixar, não tô nem aí onde ele vai deixar também, provavelmente na biblioteca, o PDF sobre o estudo de estilo. Eu vou fazer um resumo aqui nas considerações finais, vou fazer um resumo. Resumo não, vou falar um pouco sobre o que eu falei sobre cada coisa, então vocês podem revisitar isso e estudar isso onde vocês quiserem. Inclusive, é recomendado que vocês estudem para aprender realmente, não é uma coisa assim, é absorver. Não, realmente tem que ter estudo e tem que ter a prática. E eu acho que vocês já viram as minhas artes por aí. É, eu já fiz bastante estudo sobre o Ross, não, o Sam, mas eu nunca fiz da Emiliana.
Então, o desafio barra estudo de vocês vai ser estudar a fundo o que eu falei aqui agora sobre um desses dois, tá? E aí vocês vão entender os conceitos. Vocês podem voltar aqui, vou colocar tudo que eu falei certinho aqui pra vocês. Vocês vão voltar aqui, vão entender realmente os conceitos e vocês vão criar um personagem e aplicar alguns desses conceitos que vocês entenderam, que vocês acham que se encaixam, mas tem que ser visível que tem que ser aplicado. Então você pode aplicar desde a forma até a forma como eles utilizam as cores, ou até mesmo as texturas no desenho deles. Vocês podem, assim, fazer os que vocês quiserem. E não é obrigatório, tá? É mais para ser um estudo mesmo. Mas é importante vocês estudarem, porque o do próximo mês, a aula do próximo mês vai ser sobre esses personagens também, mas vai ser sobre um outro tema. Eu tô vendo ainda. Mas é isso, o desafio de vocês, eu vou colocar aqui também no PDF, tá? Pra ninguém dizer que esqueceu. É fazer um design de personagem. Eu já fiz o meu, tá? Eu não vou mostrar ainda, que eu vou mostrar quando tudo estiver pronto. Fazer um design de personagem e colocar esse personagem numa cena. Então vocês vão fazer um design de personagem igual que a gente mostrou aqui. E depois vocês vão colocar isso numa cena à parte. Aqui. E aí vocês vão colocar eles numa cena à parte. Então pode ser uma coisa de terror, pode ser uma coisa mais solar. Vocês decidem o que vocês vão usar disso aqui. Mas eu queria ver todos vocês usando, porque esses personagens que vocês vão criar vão ser importantes para a aula do próximo mês, entendeu? E é sobre isso. É isso, gente. Um beijo para vocês.